Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. A questão audiovisual, cinema, propaganda, o meio que você está divulgando a sua empresa, o seu empreendimento, faz toda a diferença para que de fato a mensagem chegue, como você pretende que chegue a quem está lá na outra ponta para te assistir, para te ver, para ouvir a sua marca. Para entendermos um pouquinho melhor o que mudou ao longo do tempo, porque as mídias sociais estão ali, estão aí no dia a dia, as pessoas usando cada vez mais, as propagandas, dependendo do meio, não se restringe mais aos 30 segundos. Então mudou-se todo o trabalho e ampliou a necessidade de um profissional que entenda dessas diferentes mídias. E para conversar conosco, olha só, estamos tendo o privilégio de receber aqui em nossos estúdios o doutor em Comunicação e Linguagem, Rodrigo Oliva, que é professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Paranaense, da cidade aqui de Umuarama. E o professor Rodrigo fez o seu doutorado estudando estes e outros assuntos relativos à linguagem, relativo à comunicação, ao cinema, aos videoclipes, e veio para nos esclarecer algumas dúvidas, porque o nosso tempo é longe de ser um tempo adequado para aprofundarmos esse assunto, e também para divulgar um livro oriundo da sua pesquisa, que foi um doutorado sanduíche. É o doutorado que parte é feita no Brasil e outra parte fora do Brasil. No caso do professor, ele fez uma parte do seu doutorado em Portugal. Então o livro é esse, Interconexões de Poéticas Audiovisuais. Professor, é realmente um privilégio estarmos recebendo você aqui nos nossos estúdios e o nosso telespectador tendo a oportunidade de entender um pouquinho melhor essa área imensa. Vamos dar esta proporção à área de comunicação, e importantíssima, porque é como eu vou trabalhar e como eu vou divulgar melhor a minha marca, porque muitos deixam de fazer investimento em publicidade e propaganda. Acaba simplesmente gastando dinheiro e não tendo resultado. Por quê? Porque não contratou um profissional para fazer todo o estudo necessário, e um profissional que conheça de fato como que funciona a comunicação. Professor, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, Claudemir. Para mim é um prazer falar aqui com você. E também um pouco divulgar esse trabalho que faz parte também um pouco da história, da minha história na universidade, né? Assim, eu trabalho aqui na Unipar há 15 anos e, de certa forma, tudo que eu pensei, que eu venho pensando, está relacionado, né? Assim, com a minha atividade docente, com esses 11 anos em que eu sou coordenador do curso de Publicidade e Propaganda. Então tem toda uma história com relação a isso. Então eu também fico bastante emocionado, porque quando a gente projeta um livro e divulga um livro, ele faz parte de toda uma história de conquistas e de reflexões também sobre o assunto, sobre assuntos, né? E que estão ligados, né? Eu falo que esse livro está ligado a tudo que eu penso, que eu estudo, enfim. Eu sou um apaixonado por comunicação, né? Assim, e fui atrás da minha graduação e de trabalhar com isso. E eu vejo que, eu sempre falo até para as pessoas em palestras, para os meus próprios alunos, que comunicação é meio que uma saúde. Comunicação é saúde. E eu vejo que as empresas ainda, e você falou uma coisa que eu acho importante, elas ainda não entendem um pouco, e ainda, até no mercado regional talvez seja mais complexo ainda, esse paradoxo que envolve você entender que você precisa pensar que você vai investir
ou você vai gastar. Né? Então, lá na questão que envolve o marketing, naquele clássico, né, do marketing, do mix de marketing, isso, a propaganda, ela é meio que diluída, ela sempre fica um pouco, eu acho que até por questões de não entendimento, de medo, de muitas restrições. Então, a gente acaba tendo que um pouco, eu falo, catequizar assim, o mercado. A gente tem que entender o mercado e também catequizar os donos das empresas, que às vezes têm certas restrições. E eu acho que o fundamento principal é esse, o não entendimento de como se dá esse processo da comunicação. Né? Então, que é uma coisa básica. Né? Assim, então, para onde a mensagem vai, como ela vai, de que forma ela vai. O que acontece, que aí eu discuto nesse trabalho um pouco, é que hoje a gente vê uma mudança muito grande no cenário das mídias, né, assim, e uma mudança muito grande na forma como as pessoas consomem também, né? O consumo, ele de certa forma mudou um pouco. Não é que mudou a estrutura, não é isso, muda a forma, né? Então, eu falo isso porque eu sempre dou esse exemplo, né? Eu tenho 40 anos. Quando eu tinha 20 anos, quando eu estava na faculdade, até os materiais que eu utilizava na faculdade para entregar o trabalho para o professor eram totalmente diferentes dos materiais que hoje eu recebo o trabalho dos meus alunos. E isso tem 20 anos, não tem 100 anos, né? São 20 anos disso. Então a minha geração foi uma geração que teve que aprender um monte de coisas num processo de transformação tecnológica de um sistema analógico, né, onde a gente ali, um exemplo, eu fazia trabalho numa máquina de datilografia, né, assim, para um sistema que é digital. Então, hoje as crianças, o adolescente, eles já estão muito envolvidos já nesse novo cenário. Isso acarreta mudanças muito grande na forma como as pessoas começam a consumir as coisas. Então eu vejo que a gente está passando um processo, não sei, eu gosto muito de pensar o futuro, as tendências e tal, mas eu vejo que a gente está passando um processo de transformação muito grande. E as mídias, elas acabam se moldando, né? E por isso que eu chamo, né, estudo e coloco no título do meu livro, a palavra interconexão, porque a gente vê um trânsito entre as coisas, né? Então, hoje, por exemplo, um conteúdo que o publicitário, ou enfim, ele está pensando para uma marca, que ele pensou na televisão, para a televisão, esse conteúdo ele vai transitar para a internet, né? E a internet, ela tem uma forma diferente da televisão. Então eu também tenho que pensar, e aí que eu acho que às vezes a gente fica muito, né, assim, com uma certa dificuldade, porque dentro desse processo ligado ao mercado, a gente sempre pensa muito nos públicos, né, na segmentação, em várias coisas que são importantes e fazem parte do mercado. Mas eu também vejo que há uma necessidade de entendimento de como se estabelece essa questão da forma, que é onde eu acho que às vezes se estabelecem estratégias e são colocadas em locais errados e onde cria-se, né, assim, um problema nesse sistema, que é um sistema muito complexo, que é o sistema da comunicação. Né? E essa visão de publicidade, propaganda e publicidade como enxergar como custo e não como investimento, é a falta de qualificação do profissional que está fazendo o estudo, ou a empresa pega qualquer um, vamos dizer assim, e que não segue o que a área exige? Eu acho que eu tenho dificuldade um pouco para responder isso, porque eu tenho medo de generalizar, sabe?
Eu acho que é isso, mas também é mais coisas. Eu acho que é falta de informação, falta de medo, entendeu? Medo de você investir em algo que você concretamente não verifica assim, prontamente se isso vai dar resultado. Né? Então, assim, existe uma metodologia por trás disso. Né? Então, a publicidade, ela é científica. Né? Se você pensar, assim, existem métodos, né, para você pensar, você planejar qualquer ação estratégica. E a publicidade, ela não se coloca, eu falo que o nosso grande aliado, o nosso parceiro imediato é o administrador. Né? Então, essa parceria, ela é muito importante. Né? Então, às vezes, eu sempre penso isso, às vezes falta esse entendimento e o pensamento de que o publicitário, ele é um artista. Né? Assim, e, na verdade, ele é também, né? Assim, porque ele trabalha com a arte, ele cria, né? E tem a parte do design, mas no processo da publicidade, ela começa, né, a partir do mercado. Né? É o reconhecimento. Isso, às vezes, é feito pelo publicitário, no sentido de dar uma consultoria, um atendimento, mas isso às vezes acontece já, essa necessidade, dentro da própria empresa. Né? O administrador percebe que ele precisa vender mais, que ele precisa projetar sua marca, então ele vai encontrar uma problemática e vai buscar esse parceiro. Né? É uma falta, pelo menos no que eu vejo, de conscientizar realmente o administrador, e para conscientizar a gente precisa de mais obras. Sim. Porque quando a gente fala de quantificar, porque o administrador tem esse lado de quantificar tudo. Então ele quer saber o resultado do investimento que ele está fazendo, no caso específico de propaganda, publicidade. E que eu tenho conhecimento é um livro da editora Bookman, Métricas de Marketing. Um livro que começa a trabalhar esse conceito, é uma obra traduzida, de quantificar o retorno do investimento em publicidade. Então, por um lado, falta muito isso também. O administrador acaba tendo uma visão errada da área. E eu acho que o publicitário também, entendeu? Eu acho que os dois acabam assim, ficando muito nos seus locais e na verdade, são duas profissões que precisavam estar o tempo todo. Juntos. Porque para o publicitário, essa parte estatística, ela é complexa. Entendeu? Então, talvez seja né, unir esforços para justamente é onde eu acho que cria-se essas lacunas, sabe? Que bom. Que bom que é mais uma área que a gente precisa aprofundar, e bom porque essa discussão, justamente para o telespectador, é importantíssima, porque ele passa a enxergar conceitos com essa nossa conversa que até então ele não tinha parado para pensar. E no segundo bloco vamos discutir mais dessas mudanças que você tanto estudou e continua estudando na pesquisa que você fez no doutorado. Então fique conosco para a gente continuar aproveitando a presença aqui do doutor Rodrigo Oliva, para entendermos um pouquinho melhor o que mudou. Quais as diferenças, que eu não posso usar uma propaganda da televisão pura e simplesmente jogar no YouTube, colocar lá no Facebook, enfim. Como que eu trabalho isso? Fique conosco, que no próximo bloco estaremos abordando este e outros assuntos. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar.
Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Retomamos a nossa conversa aqui com o professor Rodrigo Oliva, para ele nos explicar que, inclusive, a sua tese de doutorado tornou-se um livro. A partir da tese, ele publicou alguns artigos e também o livro que apresentamos aqui para vocês, Interconexões de Poéticas Audiovisuais. Então, na sua pesquisa, você trabalha essa questão do audiovisual e do cinema e como estão interagindo, porque afeta o nosso dia a dia, porque essa pesquisa também envolve a utilização dos meios para você divulgar a sua marca, divulgar o seu produto, enfim, para você estar, o que a gente fala, estar na mídia. Você está na mídia. Estão comentando sobre você, sobre a sua empresa. Como que funciona isso? Como que você conseguiu mapear essas mudanças? Você colocou muito bem, de 20 anos para cá, o quanto mudou da máquina de escrever hoje, a facilidade de você justificar num programa do Word, por exemplo. Na verdade, assim, eu sempre me interessei pela pesquisa na área do audiovisual, que é a minha área de formação. E eu sou muito apaixonado por cinema, né? Assim, então, se a gente for pensar, assim, historicamente, o cinema, ele é o oásis do audiovisual, né? Porque foi a primeira manifestação onde a gente consegue, né? Onde historicamente, né? O homem conseguiu montar uma imagem que fosse em movimento, né? Isso historicamente tem coisas bem interessantes, né, assim, do que aconteceu nas primeiras projeções de cinema, né, historicamente. Isso não faz muitos anos, né? São 100 anos. Né? Então você imagina a história da comunicação, vamos colocar assim, né, ou das artes, que a imagem era fixa, as pessoas viam imagens fixas, de repente elas começam a ver imagens em movimento. Né? Então tem uma proximidade muito grande com a vida, né? Com o real. Apesar de ter muitas discussões sobre isso, sobre a realidade e tal, que às vezes é meio complexa. Então, o cinema, de certa forma, ele introduziu todo um pensamento sobre a linguagem audiovisual e formou isso por décadas. E aí, na década de 80, surge uma linguagem nova, audiovisual, muito ligada, extremamente ligada à televisão, que foi o videoclipe.
Então o videoclipe já tinha um outro propósito, que era um propósito mais publicitário, né? Então eu tinha que divulgar uma música, divulgar um disco, divulgar a imagem de um cantor. E no ambiente da televisão, de certa forma, essa linguagem se moldou, né? Assim, mas isso é muito recente, foi na década de 80. Né? Então, Assim, os videoclipes precursor foi do Michael Jackson, justamente. Depois da Madonna, justamente para divulgar as músicas. E encontrou numa rede de televisão que começou a ligada aos jovens e começa a ter muita audiência, uma rede começa nos Estados Unidos, mas que se torna mundial, que foi a MTV, o local, né, de disseminação dessa linguagem. Então o videoclipe ele começa historicamente só com manifestações de apresentação dos cantores, né? Mas de repente, assim, por meio inclusive do Michael Jackson, que ele é o grande divulgador dessa linguagem, começa-se a contar histórias, começa a ter performances diferenciadas com relação a essa linguagem. E essa linguagem ela se torna bastante vinculada à juventude, né? Assim, a moda, né? Então quem de certa forma dissemina isso no início são os jovens, né? Eu fui da geração MTV, assim, né? Então é bem interessante como a gente foi moldado por essa linguagem, que é uma linguagem muito fragmentada. Então o cinema, né, você tem um filme, 2 horas, conta-se uma história, tem uma narrativa. O videoclipe é algo bastante sintético nesse sentido, porque ele tem um apelo muito publicitário. Então, a minha ideia na tese foi pensar como essas linguagens, elas se juntam, né? Assim, elas se interconectam. E aí vem o contemporâneo, uma grande novidade na nossa história, que é a internet, né? Então, só para me entender um pouco melhor, a linguagem do cinema para a gente transportar para a linguagem do videoclipe e vice-versa. Seria isso? Porque antes o videoclipe era só apresentando o Justamente. Aí o que eu vou analisar? Músico. Como interagem essas linguagens? Porque a gente vai ver, hoje, os filmes, eles são muito impregnados e carregados dessa linguagem do videoclipe, dessa linguagem fragmentada, né? Dessa linguagem do efeito, dessa linguagem rápida, né? Então, isso meio que né, eu falo que a juventude, os jovens, eles acabam consumindo muito isso. Então a ideia da tese foi ver na linguagem, por isso que eu faço doutorado na área da linguagem, como na linguagem audiovisual se estabelecem essas relações. E aí o objeto do estudo foi essas interconexões a partir do momento em que a internet ela surge e ela vai permitir algumas coisas que a televisão não permitia, e nem o próprio cinema. Porque a gente tem uma coisa que é importante de esclarecer. Existe uma coisa chamada filme, né? Mas os filmes têm os seus formatos. Então, o formato que vai para o cinema era diferente do formato que ia para a televisão, né? Que é diferente, muito diferente daquilo que se convenciona hoje dizer de filme para a internet. Mas hoje existe uma coisa chamada digital que uniu tudo isso, né? Então, antes eu fazia filme numa película, né? Era uma coisa analógica, né? Eu tinha uma fita de vídeo, né? Que eu pegava e colocava num videocassete e assistia o filme. Então, essa mudança tecnológica, ela permitiu que a própria linguagem audiovisual se moldasse de formas diferentes. Então é nesse sentido, né, que eu discuto essa ideia. Então, como isso acontece? Aí eu vou dissecar mesmo como que se estabelece isso dentro da linguagem fílmica, né? E aí surgem alguns conceitos que aí eu coloco, que é o transcineclipe, o transclipecine e a hiperestilização,
Então, a partir disso surge, porque o que é uma tese de doutorado, né, Claudemir? É você pensar em algum conceito que tem uma certa originalidade. Então, e na nossa pesquisa, na área do audiovisual, na área da comunicação, a gente também tem que buscar objetos, né? A gente tem que olhar para esses objetos. Então, é nesse sentido que se estabelece essa ideia desse trânsito. E a partir desse trânsito, das áreas se interconectando, e como que interfere na publicidade, no trabalho do publicitário, para vender uma marca, para passar uma mensagem? Isso de forma direta, né? Porque aí o publicitário ele tem que entender dessa linguagem, né? Desse trânsito entre as linguagens, dessa forma da linguagem. Então, não é só pensar o conteúdo, né? Então, em linguagem, quando a gente estuda, a gente verifica dois planos. É o plano do conteúdo, né? É aquilo sobre o que você está falando, e o plano da forma, né? Assim, como você fala, como você diz. Então, você tem que entender como se estabelece essas relações para justamente, e aí a gente volta na primeira discussão nossa, para justamente ter, e aí na publicidade isso é muito importante, para justamente você chegar na forma do consumo, né? Que aí é uma outra coisa. Mas como as pessoas consomem, como hoje um jovem consome a internet? Como ele consome um produto pela internet? Será que não é interessante usar a linguagem do videoclipe para divulgar a sua marca? Hoje a gente vê, assim, por exemplo, experiências, que é uma outra linguagem que eu não estudo, que é experiências do documentário. Então, antigamente, o documentário era uma coisa com uma linguagem específica. Hoje a gente vê publicidades com documentário. E esse trânsito é muito comum, por exemplo, na novela hoje. Tem empresas que apostam para divulgar suas marcas, né? E aí cria-se no meio da novela formas diferentes de se apresentar, e às vezes é um documentário. A Natura, por exemplo, em uma determinada novela, ela fez um vídeo institucional da própria empresa. Uma personagem da novela era uma funcionária, e a gente foi conhecendo, né, a empresa por meio do conteúdo da telenovela. Então, isso é muito comum atualmente, esse hibridismo, né, assim, essa mistura, e faz com que a publicidade também, hoje a gente tem um conceito que a gente chama de publicidade híbrida. O que é uma publicidade híbrida? É essa publicidade em trânsito, né, assim, trânsito nas mídias, só que aí o fundamento principal é esse molde, né, que o publicitário tem que pensar. Olha, muito interessante, realmente não tenho dúvida que teremos questionamentos e dúvidas, com certeza, sobre esse assunto tão empolgante, tão interessante. Mas convidarei com certeza você para em outros programas estarmos dissecando um pouquinho mais, mas a mensagem que ficou muito clara é da importância do profissional de comunicação social, profissional de publicidade e propaganda que é científico, tem um método científico por trás, porque é uma ciência, para se estudar. Se você quer estar na mídia, quer ter a tua marca fortalecida, e na hora dos contadores analisarem e ver o quanto vale a sua marca, você tem que sim enxergar a publicidade e propaganda como investimento. Mas para tê-la como investimento, você precisa estar nas mãos de um profissional devidamente capacitado para isso. E convido você também a ler o livro publicado pelo professor, que não tenho dúvida é o primeiro de uma série de obras relevantes nessa área de audiovisual, dessas conexões, desse mundo que Bauman cunhou de chamar mundo líquido, amor líquido,
uma obra interessante de Bauman falando dessas mudanças do consumo, do consumidor, do perfil do consumidor e como as empresas precisam atuar nesse mundo diferente. Então, anote aí, o nome do livro é Interconexões de Poéticas Audiovisuais, do professor Rodrigo Oliva. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, professor, e muito obrigado pela sua audiência. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós, mande lá suas dúvidas, suas sugestões e também as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.